Certo, pessoal, dando continuidade à nossa aula de funções e procedimentos com Java. Agora a gente vai ver alguns aspectos referentes à passagem de parâmetros, alguns pormenores. Essa passagem de parâmetros ela pode ser feita basicamente em duas formas, por valor e por referência. E são diferenças bem sutis, mas de grande relevância na hora de programar, porque às vezes dá um problema e você não entende o porquê. Porque na verdade você pensa que o parâmetro foi passado por valor, mas na verdade foi por referência ou vice-versa. Mas primeiro vamos definir o que é um e o que é outro, né? Primeiro, a passagem de parâmetro por valor, o que acontece? O método que está chamando, ele passa uma cópia para o método chamado do valor. Então, por exemplo, né? Vamos ver aqui esse exemplo. Eu tenho um programa principal e esse programa principal ele vai chamar aqui, ó, o método programa principal main, e ele vai chamar o método mudar, né? O que esse método mudar ele faz? Ele recebe valor 1 e valor 2 como parâmetros, que passa a ser no método i e j, ambos do tipo inteiro, e i é incrementado em um valor e j é incrementado em dois, né? Então, o que acontece? Vamos executar aqui. Ele executa a primeira linha, o método principal, o valor 1 sendo 0, o valor 2 sendo 0. E ele chama mudar, passando o valor 1 e o valor 2, ou seja, 0 e 0. Então, i vai receber o valor 0 e j vai receber o valor 0. Então, 0 mais 1, 1. I é para ser 1. E j, 0 mais 2, 2. É para ser 2. I ser 1 e j ser 2. Só que essas alterações que eu fiz aqui no método mudar, né? Aqui no caso é um procedimento. No procedimento mudar, eles não vão afetar valor 1 e valor 2, que foram os parâmetros passados quando eu chamei o método mudar, certo? Então, se eles não vão mudar, eu pergunto, quais são os valores das variáveis valor 1 e valor 2? Continuam sendo 0 e continuam, tanto o valor 1 como o valor 2 continuam sendo 0. Então ele chamou o método mudar, e o método mudar criou uma cópia de valor 1, chamou essa cópia de i, e de valor 2 chamou essa cópia de j. Fez alteração em i e j, ou seja, fez alteração nas cópias e não no valor 1 do método principal e muito menos no valor 2 do método principal. Então, essa passagem de parâmetros é passagem de parâmetro por valor, aonde o módulo, o subprograma, ele não tem capacidade de alterar as variáveis do programa que o está chamando, no nosso caso aqui o programa principal. Já na passagem de parâmetro por referência, não. Na passagem de parâmetro por referência, o subprograma ele tem a capacidade de alterar o valor do programa principal. Eu sei, vão dizer que Java, no final das contas, se você for ver os pormenores, ele não passa valor, não passa parâmetros por referência, só por valor. Mas a nossa intenção aqui é didática, então tem como você simular a passagem de parâmetros por referência em Java, né? Então, como é que a gente faz isso em Java, né? O que vai diferenciar em Java da passagem de parâmetros por valor ou por referência, né, é o tipo de parâmetro que você está passando. Se forem tipos primitivos, ou seja, dados primitivos como real, inteiro, double, ou seja, valores que não, tipos que não são objetos, né, eles são passados por valor, como no caso aqui, que são do tipo inteiro. Inclusive, se facilitar um pouco, são escritos com letras minúsculas, né? Então eles são passados por valor, tipos primitivos, parâmetros que são tipos primitivos. Mas se for um objeto, surge o efeito da passagem de parâmetro por referência. Então, o
que eu precisei fazer aqui agora? Vamos para o exemplo de referência. O que foi que eu precisei fazer para o nosso exemplo funcionar, né? Eu precisei criar uma classe, modificar. Volto a repetir, a nossa intenção não é questões de orientação objeto. Então esse parâmetro aqui, eu não tenho nenhum modificador nele, eu não pretendo protegê-lo, né? É somente um assunto didático, uma forma didática de tratar a passagem de parâmetro por referência, certo? Eu não pretendo encapsulá-lo, né? Então, eu tenho uma classe modificada da qual eu vou criar um objeto para poder passar por parâmetro. Porque a passagem de parâmetro utilizando um objeto é uma passagem que surte efeito como se fosse de referência. Então, no final das contas, é como se fosse referência. Então, a classe modificar aqui, ela tem um único atributo, uma única variável chamada de valor. Então, o programa principal, o que é que ele vai fazer? Tem o main, né? Vamos executar aqui. A primeira coisa que ele faz é utilizar a classe modificar. Eu chamei o atributo de m, o tipo dele modificar, e instanciei essa classe e tornei em um objeto chamado m, certo? E agora eu vou passar o objeto. Perceba que é um objeto porque foi instanciado a partir da classe modificar, e vou passá-lo como parâmetro. Como eu estou passando um objeto como parâmetro, então as alterações que esse método mudar fizer em m, as alterações feitas aqui, ó, que mudar fizer em m, mesmo que eu bote outro, chame de outro nome, como A, como B, como D, então as alterações que ele fizer nesse parâmetro que ele receber vai surtir efeito no programa principal, no main. Então, eu chamei mudar passando o objeto instanciado a partir da classe. Quando eu chamo mudar, o que mudar faz? Recebe o parâmetro e o chama de A, e pega o valor de A, né? Perceba que a classe modificar, ela tem um atributo do tipo inteiro, valor. Então ele pega o valor de A e altera para 3, faz ele receber 3. Então a alteração que ele fez no objeto aqui dentro, que ele recebeu por parâmetro, vai surtir efeito no objeto m da classe principal, do método principal. Então qual o valor da variável m? Na verdade nem da variável m, é da variável valor do objeto m. Vai ser 3. Porque mudar, ele modificou o valor da variável de um objeto passado como parâmetro. Então, trata-se de um objeto passado como parâmetro. Vamos ver, né, então, como é que fica. Vendo como é que fica aqui na hora de programar, né? Eu criei uma classe, precisei criar a classe na qual eu vou instanciar para obter o objeto. Eu chamei essa classe de alterável. Não encapsulei o seu atributo, uma variável chamada resultado do tipo inteiro. Não precisa encapsular, não é esse o foco aqui, né? E criei outra classe referência, né? Essa classe referência, ela sim é por onde vai começar o processamento, porque é ela que tem o main, ok? E o main começa aqui e vai até aqui essa outra chave, beleza? Então vamos para o main, né? O que eu faço? Mesmo esquema do início dos demais programas, né? Mando imprimir uma mensagem, programa para uma soma simples. Crio duas variáveis, termo 1 e termo 2, valores 2 e 3 para cada uma. E aqui eu utilizo a classe que eu defini lá em cima, alterável. E eu utilizo essa classe para criar um objeto chamado alt. Instancio essa classe, criando o objeto alt. E o que eu faço? Eu faço a variável resultado de alt, porque todo objeto da classe alterável tem resultado como
atributo. Então, alt é da classe alterável, então ele também tem resultado como atributo. Eu faço o resultado de alt ser 0 e mando imprimir o resultado de alt, ok? Depois eu vou chamar o método somar e mandar imprimir de novo o resultado de alt. Por quê? Porque eu quero ver se realmente o resultado de alt foi alterado depois de chamar o método somar. Então, o que o método somar faz, né? Perceba que esse método ele é um procedimento, ele não retorna nada, tem void. Está aqui a sua definição aqui embaixo. E ele recebe 3 parâmetros de entrada. O primeiro que eu chamei de primeiro termo e o segundo que eu chamei de segundo termo são do tipos inteiros, né? Tanto é que eu passei termo 1 e termo 2. Então vai passar 2 e 3 aqui, ok? Ser substituído por 2 e por 3, né? Só que o terceiro parâmetro ele é um objeto. Ele é um objeto do tipo da classe alterável, classe que eu criei lá em cima. E a passagem de parâmetros sendo objeto, ela é tida como passagem de parâmetros por referência. Esses dois primeiros são por valor, ou seja, a alteração que eu fizer em primeiro termo ou em segundo termo aqui dentro do procedimento somar não surte resultado em termo 1 e termo 2, mas a alteração que eu fizer em resu vai surtir também alterações em alt, porque alt é um objeto e não um tipo de dado primitivo, né? Alt, ó, é um objeto instanciado a partir de alterável. Então vamos ver mesmo o que foi que eu fiz. Alt, que vai ficar em resu aqui no método somar, o que vai acontecer? Resu.resultado, né? Volto a falar, todo objeto do tipo alterável tem uma variável resultado, né? Então, resu.resultado vai receber o primeiro termo mais o segundo termo. O primeiro termo recebeu de termo 1 valor 2, né? E o segundo termo recebeu do termo 2 o valor 3. Então, resultado, primeiro termo mais o segundo, 2 mais 3, 5. Então, resultado vai ser 5. Então, eu fiz alteração no objeto que eu recebi como parâmetro em resu. Eu fiz a sua variável resultado se tornar 5. Então, a alteração que eu fiz aqui no procedimento somar vai surtir efeito em quem? Em alt, porque foi uma passagem por referência. Vamos ver se vai mesmo. Por isso que depois eu pedi para imprimir alt.resultado. Então, se a alteração que eu fiz em resu surtir efeito em alt resultado também vai ser 5. Vamos executar aqui para ver. Ó, primeiro system, primeira impressão, este é o resultado antes da alteração, 0. Realmente 0, certo? E este é o resultado depois da alteração, ou seja, depois da chamada do método, né? Ele imprimiu alt.resultado também, só que alt.resultado já foi alterado aqui em somar, porque recebeu um objeto como parâmetro do tipo alterável, ou seja, recebeu por referência. E a alteração feita em somar desse objeto que recebeu por referência reflete no método principal que foi que chamou, refletiu em alt. Então as alterações que eu fizer em resu refletem em alt, resumindo, porque os dois são objetos, ok? Aí digamos que eu não vou passar um objeto, vou passar aqui
certo? Um valor inteiro, 3, ok? Então, se eu for passar um tipo inteiro, então eu tenho que dizer que result não é mais do tipo alterável, não é um objeto, mas é um tipo de dado primitivo simples, int. E result vai subir o primeiro termo mais o segundo termo. Desculpe, deixa eu, sei lá, resultado, a variável, certo? Variável com variável, e eu preciso criá-la aqui para poder utilizá-la lá embaixo. Resultado 0, ok? Beleza. Agora eu não estou passando mais um objeto, eu estou passando um tipo de dado do tipo inteiro, primitivo, tipo de dado primitivo, e resultado vai para result. Vou alterar result aqui dentro de somar, e como é um tipo de dado primitivo, é passado por valor. Então as alterações que eu fizer em result não vão surtir efeito em resultado. E eu vou mandar imprimir aqui resultado para constatar que realmente não irá alterar resultado. Vou mandar imprimir antes e imprimir depois. Vai ser 0 aqui e 0 acolá também. Executar o código. 0 e 0. Então, as alterações que result fez aqui dentro de somar não surtiu efeito em resultado, porque é a passagem de parâmetro por valor, ao contrário do que a gente tinha antes, quando se passava o objeto out, né? Quando se passava o objeto out, nós tínhamos passagem por referência, e quando a gente alterava result, alterava o parâmetro real passado pelo método principal. Então é isso, são detalhes que são muito importantes na hora de implementar, porque você às vezes faz uma modificação no seu método e essa modificação não surte no método que chamou esse método, no método principal aqui no caso, e você não sabe por que é porque a passagem foi por valor. Se for por referência, a alteração feita no método chamado vai surtir efeito no método principal, ok, pessoal? Então, por questões de método e procedimento em Java, eu creio que seja suficiente. É interessante que vocês se aprofundem agora em questões referentes à programação orientada a objetos, né, como os modificadores, saber o que é polimorfismo, herança e por aí vai, né? Encapsulamento também é importante. Agradeço.